Queridos, a paz do Senhor. Hoje nós iremos comentar sobre o Salmo de número 3 com o tema Sempre hão de se levantar. E como base nós iremos usar os versículos 1, 3, 4 e 7. Ó Senhor, como se multiplicam os meus opressores. Muitos são os que se levantam contra mim. Mas tu, ó Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que levanta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele me respondeu desde o monte da sua santidade. Levanta-te, ó Senhor, Deus meu, e salva-me, porque tu feristes a todos os meus inimigos em seus queixos e quebrastes os dentes dos ímpios. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi. E o rei Davi escreveu esse salmo quando estava fugindo do seu próprio filho Absalão. E nós podemos ver isso no livro de 2 Samuel, capítulo 15. Neste salmo, Davi descreve o crescente número dos seus adversários. Com essa dificuldade, com essa difícil experiência, o poeta guerreiro nos revela o que sempre há de se levantar na trajetória dos servos de Deus. Com esse salmo, Davi começa a nos revelar coisas que sempre irão se levantar na nossa caminhada com Deus. Primeiro, os inimigos se levantam. O primeiro verso nos revela que são muitos inimigos. Davi diz: ó Senhor, como se multiplicaram os meus opressores, muitos são os que se levantam contra mim. Ou seja, Davi estava dizendo que já tinha muito, mas se multiplicou os inimigos dele, aqueles que se levantavam contra a vida dele. Eles duvidam da nossa história, os nossos inimigos, eles duvidam da nossa história. Mas temos que entender que fazem parte do processo. Pois a dúvida de nossos inimigos não anula a garantia da vitória que Deus nos dará. Os nossos inimigos podem ser muitos e serão muitos, mas nós temos que entender que jamais eles irão anular a garantia da vitória que Deus irá nos dar, e que eles fazem parte dos processos para que nós possamos obter vitória. Só tem vitória aquele que guerreia. E aquele que guerreia sempre tem um inimigo para lutar contra ele. Você não vai lutar sozinho, sempre terá um adversário. E Davi diz, eles se multiplicam. São muitos os que se levantam. Mas nós entendemos, nós aprendemos que eles estão no processo e que jamais eles irão anular a garantia da nossa vitória. Assim como os inimigos são muitos, nossas vitórias também serão. Porque só tem vitória quando tem guerra, quando tem luta. Se não tem luta, não tem como ter vitória. Como é que eu vou ter uma vitória se eu não competir, se eu não lutar, se eu não guerrear? Então, quanto mais luta eu tenho, quanto mais guerra eu tenho, é sinal que mais vitória eu irei ter. Então, se você está tendo muita luta, se você está tendo muita guerra, se estão se levantando muitos inimigos contra você, fique tranquilo, porque cada um é uma vitória para a sua vida. Segundo ponto, a cabeça do crente se levanta. Versículo 3 e 4. Mas tu, ó Senhor, és meu escudo, és a minha glória e o que levanta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele me respondeu desde o monte da sua santidade. Deus só irá levantar nossa cabeça quando nós clamarmos. Deus só faz o versículo 3 e 4 quando nós clamamos. Olha aqui. Mas tu, ó Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que levanta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele me respondeu desde o monte da sua santidade. Deus vai levantar a sua cabeça, mas o que ele está dizendo é: clame a mim. Quando você clamar a mim, eu vou me levantar do monte da minha santidade e vou levantar a sua cabeça. Porque o que nossos inimigos querem é isso, ver a gente de cabeça baixa, ver a gente cabisbaixo. Porque cabeça baixa, aqueles que andam cabisbaixo, é sinal de fracasso, é sinal de derrota, é sinal de desistência.
Então nós precisamos clamar para Deus levantar a nossa cabeça, para nós mostrarmos aos nossos inimigos que nós estamos de pé, que nós iremos lutar e que nós iremos vencer. O Salmo 27, versículo 6, a parte A. Mas desde agora ele levanta a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. Ou seja, clame que Deus vai levantar a sua cabeça acima dos seus inimigos. E você vai demonstrar que você não perdeu essa batalha, que você vai lutar, que você ainda está de pé e que você será um vencedor. E a terceira coisa que se levanta é Deus. No versículo 7 diz: levanta-te, ó Senhor Deus meu, e salva-me, porque tu feriste a todos os meus inimigos em seus queixos e quebraste os dentes dos ímpios. Deus feriu os inimigos quando Deus se levantou. E uma coisa que nós temos garantido é que Deus sempre se levantará por nós. Deus se levanta porque é um Deus pessoal. E quando Ele se levanta é para abençoar. Olha o versículo 8. A salvação é do Senhor, e sobre o teu povo seja a tua bênção para sempre. A salvação é do Senhor. E sobre o teu povo seja a tua bênção para sempre. Toda vida que Deus se levanta em favor de alguém é para dar vitória. Deus nunca se levanta para perder. Deus nunca se levanta para ser derrotado. Então, se Deus está se levantando na sua vida, se prepare. Que você vai ver seus inimigos serem derrotados. Porque quando Deus se levanta, Ele se levanta para vencer. Ele se levanta para dar o ponto final. Ele se levanta para dar o checkmate. Então, 3 coisas irão se levantar na nossa vida. Os nossos inimigos. A nossa cabeça irá se levantar. E Deus sempre irá se levantar ao nosso favor. Quando nós clamarmos a Ele. Igual falei, versículo 4. Com a minha voz clamei ao Senhor. E Ele me respondeu desde o monte da sua santidade. Clame ao Senhor, que Ele irá lhe responder e irá se levantar ao seu favor. Deus te abençoe.